Papiro de Ebers. Você sabe o que é isso? Olá, eu sou Roberto Ronei e vim comentar um pouco sobre a etiologia da psoríase, uma revisão literária. Bom, comecei o vídeo com Papiro de Ebers, não é à toa. Só por papiro, não precisa pensar muito, você já imagina que é algo bem antigo. Pois é, em meados de antes de Cristo, 1550, por aí, já havia os primeiros relatos da doença. As famosas lesões eritemato-escamosas e descamativas foram alvos de grandes confusões durante muito tempo. Muitas pessoas, quando visualizavam aquela doença, emitiam alguns diagnósticos um pouco duvidosos. Dessa forma, falar da origem da psoríase é falar de história. Assim, eu vou explicar um pouco mais à frente sobre como foi esse decorrer da história. E além disso, vamos falar por que com tanta tecnologia, com a parte da genética, não se pode ainda encontrar o diagnóstico certeiro de psoríase com tanta facilidade. Por que não se sabe ainda a sua etiologia? Nós vamos comentar um pouco também. Vale lembrar que isso é uma revisão literária da etiologia de psoríase. Etiologia da psoríase, uma revisão literária. Então, nessa foto a gente já consegue ver como a doença se manifesta, né? A gente percebe que é algo que incomoda muito o doente. O doente ele tende a evitar círculos sociais porque as pessoas têm muito preconceito por justamente não saberem como a doença se dá. Mas isso não é só os leigos que não sabem. Muitos cientistas já procuraram e até hoje não se sabe ao certo, com 100% de certeza, a etiologia da doença. Então, como eu já disse, não é de hoje. Há relatos de Hipócrates, como eu comentei, e pessoas dessa época que tentaram buscar a origem da doença, mas confundiam ela muito com hanseníase. Então, temos até os relatos de Números, capítulo 5, versículo 2, onde você vê o povo isolando pessoas que são portadores de hanseníase, né, da famosa lepra. O que era muito confundido nessa época, a lepra com a psoríase. Assim como a história da medicina se desenvolveu, a genética também corroborou para o diagnóstico da psoríase. Mas não é nada que seja padrão ouro ou algo certeiro. Nós temos a noção que existe um gene que te dá suscetibilidade para desenvolver a doença, que é o PSORS1. Se essa pessoa apresenta, provavelmente ela vai ter, mas não é certeiro, não é nada 100% certo. Então, não pode ser considerado um fator de risco. Por si só, a doença então permanece uma incógnita, né, pelos cientistas. Assim, o médico deve olhar para o paciente num âmbito como um todo, com fatores de risco, com história clínica, com sintomas, visando então o diagnóstico da doença. Dessa forma, então, permanece uma incógnita. Temos alguns fatores desencadeantes, alguns fatores de risco, mas nem tudo é fator de risco e nem tudo é fator desencadeante. Existem muitos mitos acerca dessa doença, existe muito misticismo e a falta de conhecimento faz com que os portadores da doença sofram pouco, né, no círculo social, na vida emocional e na vida de trabalho também. É isso, muito obrigado por assistir e até a próxima.